eu quero falar sobre a verdadeira riqueza, saindo do meu mundo para o mundo de Deus. O texto bíblico, e eu disse que nós vamos ler alguns textos para nós entendermos o que a palavra de Deus ela nos fala. Por exemplo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, e versículo 17, diz a Bíblia: exorta aos ricos, ou aos que têm riqueza neste mundo. Há um contraste entre o ser rico para Deus e o ser rico segundo o curso desse mundo. Há um contraste em você viver uma vida abundante diante de Deus e em que as pessoas deste mundo acham que é vida abundante. Há muitas pessoas que dedicam a sua vida inteira a trabalhar para conquistar bens, e elas se esforçam, e elas lutam, e elas vão descobrir ao fim da sua vida que elas não se tornaram suficientemente ricas porque algo lhes faltou. Elas não foram plenamente, não viveram uma vida de satisfação porque elas não buscaram um todo. Elas simplesmente dedicaram-se a buscar coisas materiais. E aí Deus, ele contesta totalmente: pastor, então Deus não está querendo que nós vivamos uma vida vitoriosa financeiramente neste mundo? Claro que Ele quer, claro que Ele quer. Tanto é que o que nós lemos aqui na palavra de Deus, lá no livro que nós lemos, no texto que nós lemos, diz que Ele é a profundidade de toda a riqueza. O texto que nós lemos aqui na NTLH diz que são grandes as riquezas de Deus. São grandes. Quando a gente vai lá em Isaías 45, versículo 2, a gente vai ver o que Deus está dizendo: eu irei à sua frente, quebrarei os portões de bronze, quebrarei as trancas de ferro. E aí o 3 ele disse: e lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares, riquezas guardadas em lugares, ou seja, lugares secretos não são as riquezas que o mundo pensa que é riqueza. Às vezes tem muito crente mesquinho, às vezes tem muito crente, filho de Deus, medíocre, às vezes tem muito filho de Deus que é avarento, que se conforma com pouco, que aceita o pouco, e que muitas das vezes o coração começa a viver de forma soberba, porque conseguiu emprego, porque comprou sua casa, porque tem um carro, e agora deixa de buscar aquilo que ainda não foi revelado. Então eu quero que você entenda algo: no meu mundo e no seu mundo, existe uma riqueza que não é a riqueza de Deus. Diga: no meu mundo existe uma riqueza que não é a riqueza de Deus. Voltando lá em 1 Timóteo 6,17, e é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo aos que têm riquezas neste mundo, aos que têm riqueza neste mundo. É uma riqueza paralela, é uma riqueza em que as pessoas matam, elas dão sangue delas para depois descobrirem que elas não são ricas, porque Deus, há um contraste. Você quer ver uma coisa? Lucas 12, 21. Isso é que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. Ou seja, há um contraste. Você muitas das vezes, de quem é que Jesus está falando? Ele está falando com o homem, versículo 16, ele está falando com o homem que diz a Bíblia: então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Versículo 17, então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita, o que é que eu vou fazer? Perguntou ele. Já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. 20. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer.
aí quem ficará com tudo o que você guardou? Aí Jesus então disse: é assim que acontece com aqueles que ajuntam riquezas para si mesmo, mas para Deus não são ricos. A palavra de Deus, ela nos fala que ao homem que agrada a Deus, Deus dá riqueza, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento, Deus dá, além do que esta pessoa precisa, Deus diz a palavra que Deus dá todas essas coisas e dá vida. Diz a palavra de Deus aqui em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 18. Eis que então cheguei a esta conclusão: a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu. Essa é a parte que cabe a cada um. É assim que nós pensamos. É assim que é a parte que cabe a nós. Agora, o mundo de Deus. Versículo 19. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Você não importa se você ganha 10 mil, você ganha 5 mil, ou você ganha 2, ou você ganha 1.000. Mas se foi Deus que te deu aquilo, Ele disse: se Deus der a você riqueza, propriedade, deixar que as aproveite, fique contente com o que Deus te deu. Não é conformado, fique alegre com o que Deus te deu, com o que você recebeu com o seu trabalho, porque isso é um presente de Deus. Agora, olha o mundo de Deus, versículo 20. Olha o mundo de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. E o rico nesse mundo? O rico desse mundo não tem alegria. O rico desse mundo não tem paz. O rico deste mundo, ele acha que pode ter muitas coisas e ele está totalmente equivocado. Repito, vou voltar agora, rapidinho, lá no livro de 1 Timóteo, no que nós falamos. Então Deus está dizendo: aos que têm riqueza neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança, isso é esse mundo. Que eles ponham a sua esperança, que nos dá todas as coisas em grande, escute bem, Deus nos dá só riqueza? Ele está dizendo: ponha a esperança em Deus que nos dá, Ele não nos dá só riqueza, mas Ele nos dá todas as coisas. Ele nos dá dinheiro, Ele nos dá saúde, Ele nos dá harmonia na família, Ele nos dá paz, Ele faz a gente dormir em paz e acordar em paz. Ou seja, Deus não olha para as pessoas segundo a riqueza desse mundo, porque a riqueza desse mundo, ela não traz paz. Quem quer ser rico segundo o mundo? Quem quer ser rico segundo Deus? Porque a riqueza, segundo Deus, você é rico, tendo posses, propriedade, tendo o melhor, mas também não te faltam as outras coisas. Agora, quando o mundo olha para nós, eles vão ter a tese Apocalipse 2. Olha como o mundo olha. Deus falando a essa igreja em Apocalipse 2:9. Olha lá, Deus falando com a igreja, Ele disse assim: eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato, o mundo olha para vocês e diz assim: ai, esse pobre. Porque o mundo pensa que ser rico está na roupa. O mundo pensa que ser rico é muitas coisas que eles estão por fora. Aí Deus falando à igreja, Ele disse: eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei que vocês neste mundo são pobres,
mas de fato vocês são ricos. De fato vocês são ricos. Por quê? Porque Deus, aquele cujo poder tem nas mãos, que outorgou a Jesus Cristo o poder, diz a Bíblia lá em Colossenses 2,15, que Jesus ele foi no inferno não só para nos salvar, não só para nos resgatar, não só para nos tirar de lá, mas diz a Bíblia, foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. A R.A. ela diz que Jesus despojou, e despojando os principados, diga, Jesus despojou toda a riqueza, tudo que o diabo roubou, tudo que ele podia roubar de nós, Jesus tirou dele, e Jesus está disposto a dar para aqueles que buscam o nome dele. Então, Deus contraria, Apocalipse 2,9. Você pode aparentar não ter nada, mas para Deus você é rico. E por que você é rico? 1 Timóteo 6,17. Porque você põe a esperança em Deus, que não te dá só dinheiro, mas que te dá todas as coisas em grande quantidade e, preste atenção, e para o nosso prazer. Diga glória a Deus. Ou seja, o que é que Deus está dizendo, ô Rodivaldo? Se você quer algo, isso pode ser bom aos olhos do homem, pode ser satisfatório dentro das limitações do seu mundo, mas se eu perceber que isso não vai te trazer prazer, não vai te trazer alegria, eu não quero que isso chegue a você. Deus tem cuidado até com isso. A riqueza de Deus é diferente exatamente porque Deus busca nos dar prazer. Então, voltando lá em Isaías 45, versículo 3, ele está dizendo que ele quer nos dar os tesouros, as riquezas que estão guardadas em lugares secretos. Essas riquezas, muitos não conseguem acessar, porque essas riquezas é exatamente aquilo que 1 Coríntios 2,10 diz, que coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, diz a Bíblia, mas, versículo 9, por favor, diz a Bíblia, porém, como diz a Escritura, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse tesouro secreto é um tesouro que o mundo jamais vai conseguir acessar. O nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, é o Deus que disse que em Cristo estão as riquezas profundas. Essas riquezas profundas ninguém consegue acessar se não tiver Jesus Cristo, se não for por Ele, se Ele não conduzir você, porque somente Jesus é capaz de levar você a essas riquezas. A Bíblia fala, e em Tiago capítulo 12, versículo 5, concluir para você fazer a distinção entre o que é ser rico para Deus e o que é segundo o nosso mundo. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Olha o contraste. Deus escolheu os pobres deste mundo. Ou seja, aquele que estava no pó, aquele que é necessitado, aquele que não tinha nada, e Deus diz que a esses que o mundo outrora chamava de pobre, ou chama de pobre, Deus disse que Ele escolheu você e eu para sermos ricos pela fé, e pela fé nós conquistarmos o reino que Ele nos prometeu. Deus tem uma distinção. Agora eu quero dar aqui
algumas dicas para você, para que você, ao invés de ser aquele perturbado, que Lucas 12, 21 falou, assim são aqueles que acumulam para si riquezas. É o avarento. É aquela pessoa que você olha nela, olha lá, ela diz assim: por que você não foi para a igreja? Estou trabalhando. E domingo, estou fazendo um bico para ganhar um extra. Essa pessoa nunca vai ser rico perante Deus. Essa pessoa sempre vai mendigar o pão. Ela nunca vai ter com abundância. Porque a Bíblia diz que o avarento, quanto mais ele tem, mais ele quer. Ele nunca se satisfaz. Mas a palavra de Deus diz que ao homem que agrada a Deus, Deus dá satisfação. Deus dá prazer, satisfação. E aquela pessoa que é como esse homem, que disse: agora eu vou descansar. É igual aquela pessoa que trabalha, quando ela está nas últimas, ela vem para a igreja e diz assim: agora eu vou procurar ver se eu sirvo a Jesus, que eu estou doente, eu estou assim, aí não dá tempo. Tudo que ela conseguiu na vida, ela vai deixar para alguém que não se esforçou. E a única coisa que ela podia fazer para que ela pudesse ter vida longa e usufruir da sua riqueza, dos seus benefícios e dos benefícios de Deus, ela não fez. Então, Salomão, a palavra de Deus, ela nos dá alguns elementos para que você não seja, falando neste homem, por favor, Oséias capítulo 10, versículo 1, também fala do povo de Israel, que eles tinham esse hábito, que muita gente hoje ainda tem. O povo de Israel é como uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficaram, mais altares construíram. E quanto mais a nação progredia, mais colunas do Deus Baal foram levantadas. O que é que Deus estava dizendo? O povo de Israel é uma parreira cheia de uvas. Quanto mais ricos ficavam, mais altares eles levantavam, mas não era altar para Deus. Que altares? Era altar da luxúria, era altar da vaidade. Tem muita gente que pensa que serve a Deus, e no dia que Jesus aparecer nas nuvens neste mundo, ele vai ouvir de Jesus uma palavra: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci. Mas por que, Senhor? Eu ia para a igreja, eu até tomava a Santa Ceia. Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Sabe por quê? Porque o seu Deus era o seu ego. Você me buscava para satisfazer os teus desejos. Você me adorava para que eu realizasse os teus planos. Você só me buscava quando estava em momento de dificuldade, para que eu aliviasse o teu jugo. Mas você nunca me buscou por minha causa. Você nunca desejou na minha vida o teu propósito, o teu plano. Então esse povo aqui é igualzinho um monte de crente. Quanto mais progride, quanto mais prospera, mais se afasta de Deus. Comprou um carro, o carro agora é um altar. Comprou agora uma casa em Mosqueiro, a casa de Mosqueiro é o altar. Comprou um sítio, o sítio agora não vou mais domingo para a igreja, que domingo eu vou para o meu sítio. Meu irmão, Deus não se agradou disso. Quanto mais eles progrediu, mais colunas do Deus Baal foram levantadas. Queridos, quanto mais Deus te fizer progredir, mais perto dele fique. Quanto mais Deus te prosperar, mais perto dele esteja. Se tem uma coisa que eu, pastor Rodivaldo, quem já ouviu meu testemunho, eu vim do lixo, catar lixo, de não ter nada para comer, de andar de short rasgado, de não ter família, de não ter casa, de não ter nada. Mas Deus me abençoou. Mas se tem uma coisa que eu meço, é eu não mudar. Quem me conhece lá de trás vai perceber que o meu coração no reino de Deus é o mesmo. Que eu trabalho para Jesus como eu trabalhava lá atrás, fazendo a obra. Então, o povo progredia e se desviava, prosperava e se afastava. Israel era uma parreira cheia de uvas, mas quanto mais ricos ficavam, mais altares construíram, e quanto mais progrediam, mais colunas ao Deus Baal foram levantadas. A Bíblia nos dá, eu vou correr aqui, mas a Bíblia diz: o que é ser rico?
segundo Deus e não segundo o nosso mundo. Lembra que vou repetir o que Lucas 12 disse, 21, disse: assim é que acontece com o homem, que acumula para si riqueza, mas para Deus não são. Tem muita gente que tem benefícios deste mundo, mas não é pleno, porque não é rico diante de Deus. E como é que eu devo agir? A primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensinou, lá em Mateus 6:21, é o teu coração. Ele disse: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Então, qual deve ser a minha riqueza? O meu maior patrimônio, a minha fonte de toda a riqueza? O que nós lemos em Romanos 11:33. Quem é a profundidade da riqueza? Quem é a profundidade da riqueza? Ele, Jesus. Como são grandes as riquezas de Deus. Jesus é a profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria. Então volta lá em Mateus 6:21, ele disse: aonde estiverem as tuas riquezas, ou seja, se a tua fonte de riqueza for Jesus, o teu coração vai estar nele. E se o teu coração estiver em Jesus, mais ele vai te dando, mais ele vai te prosperando, mais ele vai fazendo você progredir. Agora, o dia que tu tira o coração dele, e que você coloca no teu trabalho, que você coloca no seu carro, que você coloca no seu dinheiro, que você tira dele os olhos, tudo começa a mudar. Lembra? Ordena aos ricos deste mundo. Então Timóteo disse: ordene aos ricos deste mundo, que não ponham a sua esperança na riqueza, mas em Deus. É o que Jesus está dizendo em Mateus: aonde tiver a tua riqueza, minha riqueza é Deus, é o Senhor. Ele é a minha porção, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança. A palavra de Deus diz aqui no livro de Levítico, diz a palavra de Deus, que quando Deus abençoou a tribo de Levi, Deus disse que eles tinham uma porção, e eles diziam: o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. E a Bíblia diz aqui: você deve colocar sua esperança, que só a única pessoa que é capaz de te dar todas as coisas, e não só limitada, mas em grande quantidade. E além de te dar em grande quantidade, isso vai te dar prazer, é Deus.